Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 2. Olhe se tem alguém sem Bíblia perto de você e auxilie quem estiver sem Bíblia, sente do lado dele para que possamos ler o texto junto, tá bom? Seja solidário. Dobre toda a sua atenção agora, tá bom? Não deixe nada distrair você. Você vai experimentar o poder da palavra. Conforme você vai ouvindo, ela vai fazendo a obra na sua vida, no seu coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tenho ou não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Você está vendo essa Bíblia aqui? Essa Bíblia aqui é uma versão chamada NTLH. É uma linguagem bem simples. Talvez você que está começando a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você encontre um pouco de dificuldade com algumas versões. A linguagem é difícil de entender, uma linguagem erudita. E na NTLH é bem mais simples. Vamos ler de novo o texto? Agora você acompanhe de novo na sua Bíblia e eu vou ler na NTLH. Preste minha atenção para você ver a diferença. 2 dias depois houve um casamento. Já mudou, não é bodas, é casamento, sinônimos, né? 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu deva fazer. Agora você entende o que aquela expressão que Jesus disse para sua mãe, numa linguagem mais fácil, você consegue entender agora. Não é preciso, no versículo 4, na versão anterior que nós lemos, está escrito assim: Mulher, que tenho eu contigo? Aí agora você entende o que ele quer dizer. Não é preciso que a senhora me diga o que eu tenho que fazer. Foi isso que ele disse. Amém? Aí a história continua. Aí ele disse para ela: Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Agora sumiu a metreta, ficou mais fácil, né? Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: Encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: Agora tire um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa
provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum, porque ninguém vai notar mesmo. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Viu como é mais fácil? Essa é a NTLH. Para você que está começando, eu recomendo você adquirir uma Bíblia dessa. É uma linguagem mais fácil. O bom é você ter várias versões, mas se você está começando, comece com uma NTLH. Pastor, onde é que eu compro Bíblia aqui em Portela? Ainda acho que não tem um lugar específico assim que você acha variedades, mas ali em Três Passos tem a Livraria Farol. Lá você pode encontrar a Bíblia que você quiser. Você analisou, a história ficou bem clara para você. Jesus foi convidado para um casamento. Jesus ainda não tinha iniciado os seus milagres na terra. E ele foi convidado para esse casamento, para essas bodas. Ele, sua mãe e os seus irmãos. E quando ele chega nessa festa de casamento, chega um determinado momento que o vinho acabou. E a mãe de Jesus, Maria, chega até eles: olha, acabou o vinho. Ela sabia quem era o seu filho. Ela conhecia, ela sabia. Ou ela foi visitada pelo anjo quando ela concebeu. E o anjo disse: ó, você vai ficar grávida. E ela disse: olha, eu não conheço o varão. E o anjo disse: ó, mas é pela obra de Deus, o Espírito Santo vai cobrir você. E o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Ela sabia quem era o seu filho. Só que era o seu filho. Só que também era Deus. Você imagina o confronto de Maria, as lutas e as dificuldades que ela passou, principalmente quando ela viu ele na cruz. Era Deus, sim, mas era o menino que ela viu andar, era o menino que ela amamentou, era o menino que ela criou, era o filho dela. E eles estavam nessa festa. Jesus tinha iniciado o seu ministério, chamado os seus discípulos, havia sido batizado por João Batista, e Jesus inicia o seu ministério, e nessa festa ele vai fazer o seu primeiro milagre, ele vai fazer o seu primeiro sinal. Ele vai transformar a água em vinho. Por que Jesus começa o seu ministério de milagres, com a transformação de água para vinho? Por que Jesus faz questão de começar o seu ministério em uma festa de casamento? Por que Jesus faz questão de iniciar o seu ministério transformando água em vinho? Havia propósito para isso. Jesus tinha um propósito nisso tudo. As pessoas dizem: ó, o vinho acabou. Maria avisa Jesus: ó, filho, acabou o vinho. Ele diz: ó, não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo. Não precisa dizer o que eu tenho que fazer. Eu sou seu filho, mas também sou Deus, sei o que eu faço. Só que aí Maria dá a ordem para os empregados: ó, faz tudo o que ele mandar vocês fazer. Ela sabia o que Jesus ia fazer. Ela sabia. E Jesus dá a ordem: peguem esses potes e encham de água até o pescoço, até o gargalo. E eles encheram. E Jesus diz: agora vocês pegam um pouquinho dessa água feita vinho, ou tira um pouquinho do negócio que tem aí dentro, e leve para o mestre-sala. E quando eles tiraram, era vinho, não era mais água. Jesus transformou a água em vinho. E foi levado para o mestre-sala, e o mestre-sala ficou apavorado: mas espera aí, esse vinho é melhor do que o anterior. O normal é numa festa você servir primeiro o vinho de qualidade. Depois que todo mundo está bem alegre, você serve o ruim, ninguém vai notar mesmo. Não é verdade? E você, o mestre-sala, foi até o noivo e disse: mas você faz diferente. Por quê? Porque aquele vinho era o melhor. Porque foi um milagre de Deus. O último vinho é melhor do que o primeiro, espiritualmente falando. Amém? Por que Jesus faz questão de começar o seu ministério transformando água em vinho? É sobre isso que eu quero falar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim, e ninguém tem nada a ver com isso. Nós ouvimos esse ditado, essa frase, essa expressão em muitos lugares. Em muitos lugares.
Mas quando nós analisamos esse texto, nós vemos que Jesus ele tem o poder de mudar. Quando a pessoa abre o coração, Jesus tem o poder de mudar. E é sobre isso que eu quero falar. Mudando da água para o vinho. Vidas que foram transformadas por Jesus da água para o vinho. Mudou. Pessoas que diziam, não mudo, não faço, não vou, para mim não tem jeito, não tem conversa. Aí se encontra com Jesus. Aí Jesus muda. Só Deus pode mudar o coração do homem. Ninguém mais. Só Deus tem o poder de mudar o coração do homem. Existe uma marcha que nós usamos muito no carro, a marcha ré. Alguns no carro aí atrás, outros é na frente. Só que essa marcha nós usamos muito pouco na nossa vida. É difícil dar marcha ré. É difícil voltar atrás. É difícil reconhecer que precisa mudar. É difícil chegar e dizer abertamente para a família, não, eu preciso mudar, eu sou o problema. É difícil chegar em alguém que você conhece, ou no seu trabalho, ou um grupo que você se relaciona, não, eu preciso mudar realmente. Nós sempre olhamos para a pessoa que está do nosso lado, à nossa esquerda, à direita, ao nosso redor, e dizemos, não, aquele cara tem que mudar. Vocês perceberam já? Tem que mudar, não tem? Mas a gente nunca é com a gente. Porque nós temos dificuldade de dar a marcha ré. Nós temos dificuldade de permitir que Deus faça uma obra na nossa vida. Existem alguns que não querem nenhum tipo de mudança. Nasci assim, vou morrer assim. E nós temos que respeitar. As pessoas são livres. Mas existe uma multidão de pessoas que estão desejosas de uma mudança, mas não conseguem. Não tem força. Não tem força. E existem muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinho. É por isso que quem transforma a água em vinho é Jesus. Só Ele pode fazer isso. Pastor, mas o que eu preciso para experimentar uma mudança da água para o vinho? Eu quero mudança, sim. Eu quero ver o meu lar diferente. Eu quero ver o meu relacionamento diferente. Eu quero ver os meus filhos crescendo diferente. Eu quero que os meus filhos sejam diferentes, tenham uma criação diferente daquela que eu tive. Como que eu faço? Qual é o primeiro passo? Nós precisamos aprender com essa história. Para que possamos experimentar uma mudança genuína em nossas vidas, nós podemos olhar para esse texto e ver que a primeira coisa que foi feita, olhe na sua Bíblia, versículo de número 1. Vou te mostrar sempre na Bíblia o que eu falar aqui. Versículo de número 1, do capítulo 2 de João. Fique sempre aberto no capítulo 2 de João. O versículo 1 ele vai dizer assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados quem? Convide Jesus. Convide Jesus. Sabe qual é o grande problema da humanidade? É que a humanidade fechou as portas para Deus. Fechou as portas para Jesus, que é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e deu a sua vida em resgate de cada um de nós. Muitas famílias e lares têm fechado as portas para Jesus. A primeira coisa que fizeram nesse casamento, a mãe de Jesus estava lá. Acredita-se os estudiosos que ela era parente das pessoas que estavam casando, logo Jesus também era. O versículo 2 diz que eles convidaram, Jesus foi convidado e os seus discípulos também. Nós começaremos a experimentar uma mudança da água para o vinho em nossas vidas, quando nós convidarmos Jesus para um relacionamento conosco. Não é uma religião, é um relacionamento. Jesus deseja se relacionar com cada um de nós. Jesus fez questão de fazer o seu primeiro milagre em um casamento. Por quê? Porque a família é importante para Deus. Lembra quando Deus constituiu a família lá no Gênesis?
Adão, depois tirou a costela de Adão, avarou a mulher, a Eva. Aí Jesus começa o ministério dele também em um casamento. Deus fez o casamento de Adão e Eva, e Jesus inicia o seu ministério também em um casamento, mostrando que assim como o Antigo Testamento valorizava e mostrava os princípios do casamento, porque é uma instituição feita por Deus, Jesus também inicia o seu ministério em um casamento. Jesus está olhando para o seu casamento. Jesus quer fazer parte do seu casamento. Já viu aquele versículo lá em Eclesiastes que diz que é melhor ser 2 do que 1? Porque se um cai, o outro levanta. Se está frio, os dois se aquentam. Aí diz que o cordão de 3 dobras não quebra facilmente. Ah, mas era 2, agora já é 3, por quê? Porque no relacionamento conjugal tem que ter Jesus. No seio da família tem que ter Jesus. Querido, ninguém consegue amar plenamente enquanto não entregar a sua vida a Jesus. Convidar Jesus para fazer parte do seu casamento, da sua família, da sua casa. O maior erro que as pessoas têm feito é deixar Jesus de fora. Deixar Jesus de fora. Quando aconteceu aquele atentado no World Trade Center, dia 11 de setembro de 2001, isso, né? A filha do pastor Billy Graham, um dos pastores batistas mais conhecido dos Estados Unidos, a filha dele foi convidada para ser entrevistada em um programa de muita audiência nos Estados Unidos. E fizeram a pergunta para ela em rede nacional, ao vivo, e disseram assim: mas a fulana Graham, o nome dela acho que é Anne Graham, você é filha de pastor, talvez o maior pastor dos Estados Unidos, maior em ministério. O seu pai é muito conhecido nos Estados Unidos, os pastores mais conhecidos. E você crê em Deus também? Ela disse: sim, Ele é fiel. Aonde Deus estava quando aqueles aviões bateram nas Torres Gêmeas e milhares de pessoas morreram, inclusive crianças? Aonde Deus estava quando o problema apareceu? Em um instante houve um silêncio, como você está aí, em silêncio. E ela disse: em 1965, os Estados Unidos, os políticos, a liderança americana, decidiu criar uma lei proibindo a Bíblia de ser lida nas escolas. Até então a Bíblia era ensinada nas escolas. As crianças tinham a matéria da Bíblia. Ela falando ao vivo. Depois proibiram a Bíblia de ser lida nos estabelecimentos públicos. As crianças não aprendiam mais a Bíblia na escola. A Bíblia não era mais lida nos estabelecimentos públicos. Os Estados Unidos fechou a porta para Deus. As pessoas fecharam as portas para Jesus. Os pais não ensinam mais a Bíblia para os seus filhos. As crianças são analfabetas, biblicamente falando. Os pais também. Ela falando ao vivo. E aquela mulher que fez a pergunta para ela começou a se encolher. E entendeu que muitos problemas vêm em nossas vidas. Vem sobre todo mundo. Mas vem sobre nossas vidas. Porque Deus quer nos mostrar que nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus. Não há vida plena sem se relacionar com Jesus. Porque Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você quer conhecer a Deus? Jesus é o Deus feito carne, que habitou entre nós. E há em nós, nasce em nós, intrinsecamente, o desejo de se relacionar com Deus. É inato. Nasce em nós.
Até o ateu adora alguma coisa. Mesmo o ateu adora alguma coisa. Eu sei porque eu fui ateu até os 21 anos de idade. Até que eu me encontrei com Jesus. Eu não adorava a Deus, mas eu me adorava. Eu adorava as minhas coisas. Eu adorava quando eu comprava algo bom. Aquilo era o meu Deus. A minha casa, o meu carro. A gente vai adorar alguma coisa. Essa adoração, se ela não for direcionada para Deus, a gente vai direcionar para objetos. Para coisas, para pessoas, animais. Dinheiro, fama. Porque nós precisamos adorar alguma coisa. Nasce em nós isso. A única forma de experimentar uma mudança verdadeira, genuína, dentro de mim, é convidando Jesus. Você pode dizer um amém mais forte? Tudo que Jesus deseja é ser bem-vindo em nossa vida. Lembra de Apocalipse 3:20? Eis que eu estou. A porta aí. Se alguém ouvir a minha, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Mas eu preciso. A porta da sua casa tem uma maçaneta pelo lado de dentro e pelo lado de fora. No seu coração, a porta do seu coração, a maçaneta é só para o lado de dentro. Só você pode abrir. Jesus não arromba, ele não é estúpido, ele não é grosseiro. O diabo não, o diabo mete a porta, mete o pé na porta e arrebenta tudo. É assim que ele faz. Jesus é educado. Ele diz assim: quer entrar? Você deixa? Posso participar da sua festa? Posso fazer parte dos seus relacionamentos? Posso ser o seu melhor amigo? Você responda para ele. A primeira coisa que eu preciso fazer para uma mudança na minha vida, da água para o vinho, é convidar Jesus. Eu preciso convidar Jesus. A segunda coisa que eu preciso fazer, versículo 3, vamos lá na Bíblia. Versículo 3 e o versículo 4, ainda no capítulo 2 de João, sempre ali. Versículo 3 diz assim: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. O que ela fez? Ela levou até Jesus a necessidade. A segunda coisa que eu preciso fazer é levar as minhas necessidades a Jesus. Sabe quando é que eu vou conseguir carregar o meu fardo sozinho? Nunca. Mais cedo ou mais tarde eu vou esmorecer. Mais cedo ou mais tarde eu vou cair. Mais cedo ou mais tarde eu vou perceber que as minhas forças são insuficientes. Há um texto que João escreve na sua segunda carta. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Ele diz para mim e para você: está pesado? Jesus quer te ajudar a carregar. Leve até ele as suas necessidades. O que está faltando na sua vida? Falta amor? Falta saúde? Falta paz? O que está faltando? Para nós a lição é: leve a Jesus as suas necessidades. Sabe, nós levamos a tantas pessoas, às vezes pessoas que não podem nos ajudar. Aí no outro dia a cidade toda está sabendo: o pastor Josias está passando por isso, por isso, por isso, por isso. Ele te contou? Aham. Nada, já foi a 10ª que chegou lá e falou para ela. E a história sempre muda, né? Sempre vai piorando quando vai passando de um para o outro. O bichinho tem 50 centímetros ali, quando chega lá já é um Golias. 2,30 metros de altura. Não é assim? Porque a gente leva as nossas necessidades a quem não pode fazer nada pela gente. Só pela vontade de falar. Eu quero falar, eu quero falar. A língua coça, eu quero falar, eu quero falar. Às vezes o maridão está com problema e a esposa não vigia e compartilha. Ou vice-versa, a esposa tem um problema, o esposo... Vocês precisam compartilhar com o Senhor. E com pessoas que podem ajudar.
Eu preciso levar as minhas necessidades até Jesus. E confessar a Ele que, olha, Senhor, não estou dando conta, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude a carregar esse fardo que está muito pesado. Em menor ou maior escala, todos nós temos problemas. Tem gente que olha para o pastor assim, não, pastor, só falta as asas. Para anjo, só falta as asas. Não é. O pastor também tem problema. Na família, nos relacionamentos. Minha família no Mato Grosso do Sul tem problemas. Também no seio da minha família. De relacionamento, de saúde, financeiro. Todo ser humano na face da terra tem problema. Todos, em menor ou maior escala, têm problemas. Só que eu preciso aprender que eu preciso de Deus. Até quando que eu vou ficar insistindo? Dando murro na ponta de faca? Até quando que eu vou desembestado nesse caminho? Jesus está dizendo, vinde a mim. Tudo que eu quero é você. Tudo que eu quero é você. Me relacionar com você. Eu não quero mais nada, eu quero você. Eu quero você, Jesus está dizendo. Vinde a mim, venha a mim. Maria nos dá um exemplo muito lindo no versículo 3. Vamos lá no versículo 3 de novo? Olha só o exemplo de Maria. Faltando o vinho, a mãe de Jesus, Maria, é claro, vai até ele e diz, olha, estamos com um grande problema. Não tem vinho. A festa vai acabar. Ela nos dá um exemplo de que temos que ir até Jesus. Ela era mãe, ela foi. Nós precisamos ir até Jesus. Precisamos parar de tentar do nosso jeito. Abre a sua Bíblia lá em Provérbios. Marca aí, João. Marca aí e vai lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14 e o versículo 12. Olha só o que diz. Fica bem no meio da Bíblia, depois de Salmos. Vou esperar você achar. Quem achou primeiro aí e tem coragem de ler para nós? Olha só, você conseguiu entender isso? Há caminhos, ou há caminho que ao homem parece direito. Estou certo, esse é o caminho. Tá legal, esse aqui mesmo. Posso continuar. O caminho é bom. O caminho é bom. É certo. Tenho certeza que eu vou chegar. Tenho convicção. Mas aí o sábio continua dizendo assim. Mas o fim deles, ou dele, são os caminhos da morte. Gente, nós precisamos ser inteligentes. Eu sei onde eu preciso mudar. Eu sei. Eu conheço os meus pontos fracos. E você conhece os seus. Só que nós insistimos tanto, às vezes, naquele caminho. A gente sabe que está errado. A gente sabe que o final não vai ser legal. E a gente insiste, às vezes, por orgulho. Eu disse que o caminho era legal. Eu falei para todo mundo, agora nem que eu morra, mas eu vou por ele. Para não dar o braço a torcer. Para não reconhecer que precisa mudar. Para não reconhecer que precisa dar marcha ré, voltar atrás. O caminho parece direito, parece legal mesmo, mas o fim dele são caminhos de morte. Arrebenta com a família, arrebenta com o casamento, arrebenta com a tua saúde, com as suas finanças. Porque parece bom, mas não é. Não é bom. Fizemos uma dinâmica quando fizemos o Casados lá em Campo Novo. Nós vamos fazer aqui o ano que vem, em janeiro, vamos começar a nossa primeira turma do Casados, em janeiro. Eu já vou falar aqui a dinâmica, já não vamos poder fazer aqui, né? Você vai esquecer até lá. Pegaram uma cebola pequena e cobriram com chocolate. Ficou parecendo um bombonzão. Aí tu olhava para aquele negócio lindo, decorado, aquele bombom. A vontade de dar uma mordida, né? Aí adivinha quem foi que pegaram? Pastorzão aqui. Eu não sabia, né? Aí fizeram a dinâmica, olha, 2 bombons para a esposa, outro para o esposo. Vocês vão morder com toda a vontade, é delicioso. Aí o pastorzão Josia lá, é hoje, né? Olhei para aquele bombonzão recheado de cebola. Ainda bem que eu gosto de cebola, né? Mas ela crua é horrível. E dele uma dentada. Aquela bem caprichada.
Primeiro foi a Denise, eu ouvi aquele crac, crac, crac do chocolate, né? Falei, nossa, o dela tá bom, o meu também vai estar uma beleza. E dele aquela dentada. Quando eu dei a primeira mastigada, cebola. Eu olhei pra cara do pastor Berdan assim e falei, rapaz, sua sorte que eu sou crente, rapaz. Eu voava na sua garganta. Brincadeira. Sabe qual que é a moral? O pecado parece bom. Você olha para o pecado, ele parece bom. Ele parece atraente. Nossa, vamos esbaldar. Caminhos que parecem bom. Mas o fim, caminhos de morte. Aí você dá aquela dentada. Aí quando você percebe, o sabor é amargo. As consequências são terríveis. Porque o final são caminhos de morte. Não vale a pena. O pecado não vale a pena. Viver sem Deus, sem se relacionar com Jesus, não vale a pena. A vida não tem sentido. Qual o sentido da vida? Eu vi um vídeo que me mandaram hoje, eu consegui ver à tarde, achei muito forte, perguntando para pessoas famosas, o que é a vida? Acho que era essa a pergunta. O que é a vida para você? Eu dizia, a vida é sofrimento. O outro, a vida é sofrimento sim, porque eu não experimentei o sofrimento antes de nascer. Claro, ô mané, você não tinha nascido, como é que vai experimentar o sofrimento? Sofremos na vida? É claro que sofremos. Mas eu vi aquelas pessoas dizendo o que era a vida, e para eles era algo sem propósito, sem vida, sem nexo. Qual que é o propósito da vida? Viemos da evolução? Claro que não. Do macaco? Também não. Que evoluiu? Não. Há um propósito. Você já olhou para a criança se desenvolvendo dentro do ventre de uma mãe, quando você faz o exame ali, o ultrassom? Aquilo é um milagre. Você viu que os seus dentes estão no lugar certo? Eles não estão aqui na testa? Por quê? Porque foi projetado. Deus projetou. Você viu que os seus olhos estão alinhados, os ouvidos estão no lugar certo? Você viu que cada coisa no seu corpo tem uma função, foi feito com um propósito? Qual que é o propósito da vida? É estudar, se formar, ter um bom salário, tudo isso é maravilhoso, comprar uma grande casa na praia, juntar bastante dinheiro, quando eu ficar bem velhinho, porque agora tem que ser bem velhinho para se aposentar, aí eu me aposento, eu vou lá e vivo os últimos 20 anos da minha vida ali, curtindo o dinheiro que eu ganhei, que geralmente vai ser gasto com muito remédio. E aí depois, eu morro. Nossa, que propósito maravilhoso para a vida. É esse o propósito da vida? Não. Deus tem mais para nós. Deus tem vida eterna para nós. A vida aqui na carne, ela é passageira, ela é a introdução para a vida que vai começar. Nós não vamos morrer nunca. Vamos morrer aqui no corpo, separação. Mas a minha alma, o eu, vou viver para sempre. Ou junto com Deus, eternamente, ou separado dele, eternamente. Qual é o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Por um acidente? Ah, pastor, a minha mãe não me desejou. Ah, a minha também não. Eu sou fruto de um estupro. Eu, pastor Josias. Minha mãe, com 17 anos de idade, ela foi violentada e ficou grávida. Eu sou fruto de um estupro. Nem meu pai me desejou, nem a minha mãe. Eu não conheço meu pai. Acidente, né? Maldição. Veio não desejado. Deus me desejou. Amém? Deus te desejou. Ele tem um propósito lindo para a sua vida. O que é que você vai fazer com essa vida que Ele te deu? Como é que você vai usar essa vida linda e maravilhosa que Ele te deu? Ele quer que você viva. Ele quer que você viva ainda mais, que você viva para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle, porque esse é o sentido da vida. A vida não tem outro sentido. A vida sem Deus não tem sentido. A vida separada de um relacionamento com Jesus não tem sentido, querido. O que seria de nós se não fosse Ele? Deus tem um propósito na sua vida.
Você pode falar com carinho e respeito para essa pessoa maravilhosa do seu lado? Deus tem um propósito na sua vida? Deus tem um propósito na sua vida. Vamos fazer mais uma vez? Olha para ele de novo, diga assim: Deus te desejou. Fala para ele. Dá um sorrisão para ele, como se fosse Deus rindo para ele. Isso, Deus te desejou. Você não é acidente, não. Deus me desejou. Deus me desejou. E eu preciso levar as minhas necessidades a Ele. Eu preciso parar de tentar sozinho, porque os caminhos que às vezes nós achamos que é certo, são caminhos de morte. Jesus foi movido pela fé da sua mãe. Porque se você ler o versículo 3 de novo, volta lá em João 2. Se você ler de novo, capítulo 2 de João, deixa eu achar de novo aqui. E o versículo 3, faltando o vinho, a mãe de Jesus foi até quem? O mestre Sala? Foi comprar mais? Foi Jesus, porque ela sabia que ele tinha solução. Qual é o seu problema? Pastor, estou enfermo. Jesus cura, sabia? Jesus cura. Pastor, estou vazio, não tenho alegria. Jesus é alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui é um lugar de alegria. Pastor, eu preciso de paz. Jesus disse: a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá, porque a do mundo é passageira, mas a minha é eterna. Você passa pela luta, mas quando eu habito em você, você passa em paz. As balas vão passando, e você vai marchando, porque você sabe que Jesus está com você. Amém? A fé de Maria moveu Jesus, fez com que Jesus se movimentasse. Ela sabia que Jesus tinha solução. Olha só, versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele disser. Jesus disse: não chegou a minha hora. Aí ela diz aos empregados: faz tudo o que ele mandar, porque eu conheço ele, eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Amém? Eu conheço Jesus, eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Eu conheço Jesus, eu sei que ele vai agir na sua vida. Ele vai mudar o coraçãozinho daquela pessoa que você está orando por ela, sabe? Há tanto tempo. Aquela pessoa vai te perdoar e vai pedir perdão para você. Deus está falando com você. Deus quer a sua fé. Jesus, Filho de Deus, o Deus em carne, assim como a fé da sua mãe o moveu, a nossa fé também pode movê-lo. A nossa fé faz o calendário de Deus ser alterado. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, o capítulo da fé, você deve saber de cor, Hebreus 11 e 1, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Sabe o que é fé? Fé é você primeiro dar o passo, depois Deus bota o chão. Isso é fé. Primeiro você levanta a perna e dá o passo, aí Deus vai botando no chão. E você vai dando o passo e Deus vai botando no chão. E você vai dando o passo e Deus vai botando no chão. Isso é fé. Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus disse: vai para uma terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas aonde é que fica? Não interessa, vai. Você crê, eu creio, eu vou. E ele foi. Ele se tornou pai de uma grande nação. O nosso pai na fé. Você tem fé? O versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. A nossa fé faz Deus alterar o seu calendário. Como assim, pastor? Lembra o que Jesus disse? Não é chegada a minha? Mas quando ele sente a fé de Maria, não, eu vou fazer. Sabe aquilo que Deus tinha reservado para você para daqui a uns anos? Pela fé que Ele vê no seu coração hoje, Ele pode fazer hoje. Amém? Ele pode fazer hoje. Se Ele vê a fé que Ele quer ver no seu coração, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer agora. Estava agendado para daqui 3 anos. Não, ali, fé. Não, agora, vai acontecer agora. Olha as palavras de Jesus: mulher, o que tenho contigo não é chegada a minha hora. Aí no versículo 5 ela diz assim: faz tudo o que Ele mandar. Aí o versículo 6 vai dizer que tinha ali as talhas. Aí disse Jesus, versículo 7, enchei de água, vou agir segundo a sua fé.
vou agir segundo a sua fé. É tudo que o Senhor quer ver no seu coração. Fé. Querido, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você crê em palavra profética? Levante a sua mão direita assim então. Deus vai fazer chover sobre a sua casa. E não é tempestade não, é chuva seródia. Chuva de bênção, saúde, paz. Sabe aquela paz que você não sentia quando você entrava lá? Você vai sentir paz. Deus vai agir também na sua vida financeira. Você crê nisso? Deus vai. Na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal, Deus vai agir. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, tome posse disso para a glória do nome do Senhor. A terceira e a última coisa que eu preciso fazer para experimentar uma mudança na minha vida, da água para o vinho. Versículo 7. E o versículo 8. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, esses vasos de barro. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Terceira coisa que eu preciso fazer para experimentar uma mudança na minha vida da água para o vinho: fazer tudo o que ele disser. Fazer tudo o que ele mandar. Essas foram as últimas palavras de Maria na Bíblia. Fazei tudo o que ele mandar. Olha o conselho de mãe sábia. Fazei tudo o que ele mandar. Pastor, legal, gostei, vou convidar Jesus, vou levar as minhas necessidades a ele, mas esse negócio de fazer tudo que ele mandar, como é que é esse negócio? É obedecer. O alfabeto do cristão não é ABCD, é obedecer. Ah, pastor, esse negócio de obedecer. Ah, querido, quem tem um encontro com Jesus, ele não obedece por força ou por medo. Ele obedece porque ele ama. Ele sabe quem é o seu Deus. Ele sabe o que Jesus fez da sua vida. Ele sabe o que Jesus fez no seu coração. Aí a paixão dele é fazer a vontade do Pai. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus, eles obedecem por amor. Assim como um pai, Deus só quer a obediência dos seus filhos. Como é que você fica quando seu filho desobedece a você? Você não fica triste? Eu fico. Deus é pai. E Ele ama a sua obediência. Quer deixar o coração dele feliz? Obedeça. Faça a vontade dele. Viva para ele. Viva para o louvor dele. Se você ler na sua Bíblia, não precisa abrir lá porque o tempo já foi. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 2. Deus vai fazer uma aliança com Israel. Se vocês obedecerem, vocês vão ser a nação mais bem-aventurada da terra. Vai vir chuva no tempo certo, a colheita de vocês vai superabundar, vai ser fantástico o que vai acontecer. Mas se vocês não obedecerem, como pai, ele vai ter que corrigir. Você não corrige seu filho quando ele desobedece? Deus também nos corrige, porque somos filhos. Sabe por que muitas coisas ele permite vir sobre nós? Para nos corrigir. Filho, está errado, filho, esse caminho é de morte. Vem para cá, vem para perto de mim, vem caminhar comigo, vem andar comigo, vem viver comigo, vem se relacionar comigo. É tudo que ele está pedindo. Jesus quer a nossa obediência. Fazei tudo o que ele disser. E as pessoas fizeram, pegaram a talha, botaram água, pegaram, levaram para o mestre Sala. Jesus quer a nossa obediência. Mas Jesus precisou de algo muito interessante aqui, para que o milagre acontecesse. Ele precisou das talhas. Das talhas. Se não houvesse aquelas talhas, aqueles vasos de barro, aqueles vasos grandes, onde é que ele ia colocar água? Tiveram que oferecer algo para ele, para que o milagre acontecesse. O que você está disposto a oferecer a Deus? Ai, pastor, agora ficou mais difícil ainda, o negócio de oferecer. Como é que é esse negócio aí? O que você tem? Pastor, me dá exemplos aí, pastor. Abraão, por exemplo. Deus disse para ele assim: leva o seu filho lá no Monte Moriá e oferece ele em sacrifício para mim. Abraão questionou?
Sofreu, chorou, esperneou, sofreu, mas levou. Deus queria o filho dele em sacrifício? Não. Deus queria provar a sua fé e fidelidade. Quando ele está no Monte Moriá, que ele vai obedecer a Deus, o anjo brada: não, já está bom, Abraão, já vi que você é fiel, que você é obediente e que você não me negou o seu único filho, o seu melhor. O que você tem? Lembra o que falamos no início? O que você tem para oferecer a Deus? Terra seca? É o que eu tenho, pastor. Oferece a Ele, porque a chuva do Senhor vem sobre a terra seca, e vai nascer árvores, e vai nascer grama, e vai ter vida. Aonde mais, pastor? Você pode me dar um exemplo? Moisés. O que Moisés tinha na mão? Cajado. Toca na água, Moisés, e o mar se abre. Davi vai enfrentar um gigante. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E quem você tem afrontado? Seu incircunciso, falou para o gigante. Só que ele tinha o quê? Uma funda e 5 pedrinhas. E foi na primeira, não foi na quinta. Eu imagino ele confiando em quem? Na sua pontaria, na sua força? Não. Em Deus. A pedra, e a pedra crava no único espaço que havia no capacete do gigante. E ele tomba. O que você tem? Quantas pedras? Tem uma funda? Tem pedra? Tem um cajado? O que você tem para oferecer a Deus? A viúva de Sarepta, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O profeta orou e Deus multiplicou. O que você tem? Pastor, eu tenho muito pouco. Os discípulos tinham 5 pães e 2. Alimentou uma multidão. Não importa o que você tem. O que vai fazer a diferença é se você oferecer a Jesus. O que vai fazer a diferença é se você colocar nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Olhe para o versículo 10 para você ver. Versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então depois ele bota o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom. Jesus sempre guarda o melhor para o final. Já viu aquela frase: o melhor de Deus está por vir? O melhor dele já veio, Jesus. Mas na sua vida, o melhor tempo da sua vida ainda está por vir. Você crê nisso? Eu só ouvi alguns améns. Só vocês creem? Vocês creem nisso? Amém. Jesus, Ele sempre deixa o melhor para o final. Você pode agora estar passando a maior luta da sua vida. Mas se você crê hoje, quando você chegar na sua casa, você vai começar a experimentar esse melhor de Deus. Amém? Você crê nisso? Querido, se você crê, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Eu preciso compartilhar isso com você. Eu tive experiências. Você já me conhece, eu sou pastor aqui há 2 anos, você me conhece. E sabe que eu não sou muito de ficar falando de experiência. Eu só falo quando, experiências minhas, quando sou tocado por Deus. Havia um senhor lá em Santo Ângelo, o senhor Mário Gazana. E eu dirigia o culto de quinta-feira na igreja. Era chamado Culto da Vitória. Nós pregávamos a palavra, orávamos para que Deus abençoasse as pessoas, para que Deus curasse. E esse irmão Mário, ele tinha mais de 60 anos, ele estava se tratando. Ele tinha câncer. E ele se converteu genuinamente. Aquele homem se tornou um apaixonado por Jesus. E eu disse para ele: vamos orar. Começa a vir nos cultos de quinta-feira. Eu creio que Deus tem um propósito de cura na sua vida. E ele tinha uma fé tão grande. Tão grande. E aquela fé foi germinando no coração dele, nascendo no coração dele, brotando no coração dele. Depois de muitas quintas-feiras, eu terminei de pregar e chamei ele para frente. Falei: irmão Mário, vem cá, vamos orar. E você que está enfermo também, chamei, as pessoas vieram à frente. E nós estávamos orando já há bastante tempo por ele. E oramos naquele dia. Eu senti algo sobrenatural sobre a vida dele. Sobre a vida dele. E eu sou muito cuidadoso.
Eu sou muito cuidadoso. Dizem, ó, Deus te curou. Aí o cara vai lá, faz o exame e não foi curado. Não podemos ser menino. Temos que ser maduro. Eu disse para ele assim, irmão Mário, uma coisa aconteceu. Eu senti algo diferente de Deus. Quando você for fazer lá a sua químio, conversa com o seu médico, pede para ele fazer os exames. E ele refez os exames. Se quiser o telefone dele eu te dou, você liga para ele depois do culto. O irmão Mário Gazana está curado. Está lá, vivo. Para a glória do nome de Jesus. O câncer desapareceu. Deus faz. Deus faz. Ele quer ver a fé no seu coração. Às vezes a gente fica, mas e se Deus não fazer? Se Deus não fazer é porque Ele não quis fazer agora, mas Ele faz. Ele faz. Eu creio, eu sei que você crê. E quando nós cremos, Deus entra em ação. Por quê? Porque o melhor está por vir sobre nossas vidas. Não importa o que pode ter acontecido no passado, não interessa para Deus. O que passou, passou. O que importa é o agora. Deus quer curar. Ele quer ser convidado para entrar na sua casa. Ele quer que você leve a Ele as suas necessidades. E Ele quer que você obedeça. Ele quer se relacionar com você. Deixe de sofrer com o passado. Já passou, você não pode fazer nada contra o passado. Mas as decisões que você tomar hoje pode mudar o seu futuro. A decisão que você tomar hoje pode mudar o seu futuro. Último versículo, eu encerro o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O lugar onde Jesus é convidado para estar se torna um lugar de milagres. Amém? O lugar onde Jesus está, onde Ele é convidado, se torna um lugar de milagres. A sua casa será um lugar de milagres. Você crê nisso?